Você sente que a vida está bem corrida e não está encontrando tempo para Deus? Tipo assim, você quer fazer o devocional, mas não consegue por causa de tanta correria e tal. Olha, eu já estive aí nesse lugar, mas calma, que hoje eu vou falar para você como que eu fiz para poder ter mais tempo, para poder ter esse momento a sós com Deus todos os dias e como isso se tornou a boa parte ou a melhor parte do meu dia. Mas primeiro, ó, já deixa o seu like aí, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, por favor, deixa o seu like aí, é muito importante aqui pro canal e pra você também, porque deixando um like, o YouTube vai mandar mais desse tipo de conteúdo pra você. Compartilha com outras pessoas, com uma pessoa aí que você sabe que tá bem corrido, não tá tendo tempo pra fazer o devocional. Comente também, porque é muito importante. E eu vou deixar o link aqui de um livro sensacional pra você adquirir, que é um livro que fala sobre essa questão de ter mais tempo com Deus. Aliás, eu falei dele no último vídeo, como ter o coração de Maria no mundo de Marta, um livro sensacional que está me edificando muito. Fechou? Bora pro conteúdo então. O meu pastor, meu pastor na época, né, Durvanir Costa, homem abençoadíssimo, sempre falava sobre essa questão, essa importância de ter o devocional, ter um momento com Deus. Ele sempre falava, acordou, escova os dentes e tal, lava o rosto, pega a Bíblia e vai ler. E ora, e fala com Deus. Isso nos traz inúmeros benefícios. Ok, eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria conhecer mesmo, queria saber. Então lá com 13, 14 anos eu comecei a ler a Bíblia inteira. Falei, eu vou ler inteira. Todo dia eu vou ler uma porção, um tanto, mas naquela sequência. Beleza, ponto. E juntando com isso que o meu pastor da época, o Durvani, falava, juntando isso, opa, peraí, já preciso pedir para o Espírito Santo me dar iluminação para eu entender, porque eu não consigo entender por mim mesmo, assim, sem Deus nada poderia fazer, certo? Então eu começava a orar, Deus, ó, me orienta, Espírito Santo, por favor, me dá iluminação para eu compreender a tua palavra e tal. Já emendava e orava pelos meus familiares, pela igreja, pelos meus anseios, desejos, preocupações. Então isso foi juntando uma coisa com a outra e agradeço ao pastor Durvani, que Deus continue abençoando ele grandemente, que ele continue pastoreando com tanta sabedoria e orientando suas ovelhas a terem esse momento com Deus. Então eu fui tendo lá desde a adolescência esse hábito de ter um momento a sós com Deus, de buscar a Deus. E eu vou dizer, esse momento, o fato de praticar isso, eu digo com segurança. Foi isso que me manteve na fé cristã, foi isso que com certeza me fez não apostatar, né? E claro, entre tantas intervenções de Deus, mas essa daí, né, que Deus me orientou, ó, leia a Bíblia e ore, e eu fui obediente nesse sentido, e isso me manteve de pé sim na caminhada. Só que a gente vai crescendo, né? Você tá lá, adolescente, aí você vai crescendo, vem algumas outras responsabilidades, trabalho, mais estudo, e começa a ficar um pouco corrido e você corrido, e você também começa a já não dar tanta prioridade, porque no decorrer do dia você já não consegue encaixar aquele momento a sós com Deus. Você não consegue mais no decorrer das horas. Olha que interessante, houve uma vez uma entrevista do Chico Anísio. O Chico Anísio dando entrevista lá e o pessoal perguntou pra ele: como que você consegue fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo? Você é um cara que produz muitos personagens, você cria, e além de criar, além de ser o autor, você é o ator que interpreta esses personagens. Ele respondeu uma coisa assim, bem simples. Ele falou, olha, acordar 2 horas mais cedo. Acordar 2 horas mais cedo. Eu comecei a observar isso. Falei, quanta coisa a gente conseguiria fazer acordando 2 horas mais cedo. Fazer a mais, né? E aí, não, eu não passei a acordar 2 horas mais cedo, não. Mas 1 hora mais cedo eu passei a acordar assim. Tipo assim, se eu precisava acordar 7 horas da manhã pra me arrumar e ir pro trabalho, então eu acordava às 6. Se eu precisava acordar tal hora, sabe, eu sempre acordava um pouquinho mais cedo, 1 hora mais cedo, pra fazer esse meu devocional. Super funcionou comigo. Mas calma, ó. Vamos lá. Se não der pra você fazer 1 hora, 15 minutos, acorda 15 minutos mais cedo, acorda 20 minutos mais cedo. E acordar mais cedo, pra mim, foi um desafio, porque assim, o sono, né? Então, primeiro teve o desafio de encaixar no horário. Depois o desafio do sono, porque acordava mais cedo, de manhã, aquele sono e tal, aquele negócio. E aí eu fui usando outras estratégias. Às vezes eu, quando podia, ligava a televisão, colocava um louvor, ligava a televisão, quer dizer assim, no YouTube, ou então
Quando não, ligava o celular, colocava um fone de ouvido, e aí ouvindo um rap, um Pregador Lu, uma coisa assim e tal, né? Um rap do Saltério mesmo, e ia já despertando. Já colocava o meu café com leite, não pode faltar, tomava um cafezinho com leite enquanto ia fazendo devocional. Então, sempre vão surgir desafios, sabe, dificuldades. Ou é o sono, ou é o tempo, mas se nós não dermos prioridade, não vai acontecer. E assim é tudo na vida. E eu vinha numa rotina até há uns 3 anos de acordar às 6 horas da manhã para fazer isso. Só que o meu filho começou a ir para a escola e eu comecei a acordar às 6 horas da manhã já para arrumar ele para ir para a escola. Eu podia acordar então 5h30 para fazer o devocional ou 5, mas vi que para mim não ia funcionar muito. Então aí o que eu quero falar com os irmãos é a adaptação. Ajustar. Não iria funcionar, porque ia ser mais sono, eu não ia dormir tão cedo também para ficar acordando 5 horas da manhã. E o que eu fiz então? Eu podia fazer isso, levava ele para a escola primeiro. Quando eu voltava, eu fazia o devocional. Simples. Depois minha esposa começou a caminhar e aí eu falei, vou caminhar também. A gente leva ele para a escola, faz a caminhada. E quando nós voltamos, no caso eu e ela, a gente faz o devocional juntos. Antes de sair de casa, nós oramos todos os dias com o nosso filho. E em algumas ocasiões nós lemos a Bíblia juntos também, mas orar nós sempre oramos. E geralmente depois que nós lemos a Bíblia juntos, eu e a minha esposa, aí eu vou lá, tenho o meu período de oração, a só sou eu e Deus, e nesse período de oração ainda às vezes acabo lendo mais outra porção da Bíblia. O que eu quis dizer com isso, agora que eu disse por último, é a questão da adaptação. Nós podemos adaptar. Constância é isso. Não é dizer assim, agora não dá mais, agora eu não vou ter mais aquele tempo. Você vai adaptar à sua realidade do momento. E você já tentou adaptar algumas vezes? Como que foi a sua experiência? Comenta aqui pra gente, porque nós devemos estar conectados com Deus o tempo todo. Obviamente não é só no momento do devocional. Mas eu vou trazer aqui alguns benefícios que o devocional traz para nós. Alguns, claro que não são todos, porque na verdade é que o que eu elenquei acabou sendo a minha experiência. E então, obviamente, não são só esses benefícios. Primeiro benefício, maturidade espiritual. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só, o alimento sólido é para os adultos, pelo exercício constante. É o exercício. Devocional é um exercício. Precisa exercitar, certo? E ser constante. E só um parênteses aqui, tá? Constância, tem muita gente que fala assim, ai, parei. Parei porque eu não consegui ter constância, porque eu faltei 1 dia, 2 dias, 3 dias. Meu, percebeu isso? Tá bom. Já fazem 3 dias que eu não faço meu devocional. Hoje eu vou fazer. Não é assim, então eu vou jogar a toalha. Não é isso. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nossa agenda é corrida. Não desista, porque Deus não vai desistir de você. A prática constante do devocional leva ao alimento sólido, ou seja, crescimento e maturidade espiritual. Um outro benefício que eu anotei aqui é o fortalecimento e coragem. Esse tipo de coragem nasce do relacionamento constante com Deus, alimentado no devocional. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lembra desse versículo, Josué 1:9? Interessante que no versículo anterior, no 8, ele diz assim, olha, não se aparte da vossa boca este livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, relacionamento, momento com Deus. Sabe como Enoque? Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é viver a vontade de Deus, que é leve, é suave, é boa, é agradável e é perfeita. Muito pelo contrário do que a religião às vezes faz parecer, né, que são leis e regras e coisas que você não pode fazer isso, né? Não, pelo contrário, é liberdade. Um outro benefício que eu também elenquei é menos pecado, ou seja, cometer menos pecado, é isso mesmo. Aliás, todo crente autêntico quer pecar menos. O processo de santificação é esse. E o Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, ou no meu coração, para não pecar contra ti.
Se você deixar para se alimentar da palavra de Deus só aos domingos ou só nos dias de culto, meu, você acha que vai ser o suficiente para você se manter firme contra as tentações? Porque as tentações nós vencemos assim, com a palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, como que você vai vencer, certo? Como que nós iremos vencer se não nos alimentamos? Guardei a tua palavra no meu coração, na minha mente. Como leitura, 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 buscando no meu momento devocional, no meu momento com Deus, ouvindo também, porque hoje nós temos, eu citei no vídeo anterior o canal do Cornélio Augusto, a Bíblia Falada, vou deixar aqui no link de novo também. Não é publicidade, não, nem conheço esse homem, mas o canal é sensacional, a maneira que ele fala da Bíblia é bem dinâmico assim, sabe? Tem uma musiquinha de fundo, é muito top. Às vezes eu vou trabalhar, vou caminhando e vou ouvindo no fone de ouvido a palavra de Deus, a Bíblia. Então, falta de tempo não é mais uma. Nunca foi, né? Uma desculpa, em nenhum motivo. Pode ser uma desculpa esfarrapada, mas não é um motivo. Efésios 5:26 também fala para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, a palavra ela nos livra, nos limpa do pecado justamente por isso. Porque a gente olha como a Bíblia é tipo um espelho. Aí você vê aqui, eu tô errando aqui nessa parte, tô fazendo errado. Não, então eu vou pegar isso aqui, deixa pra lá, já foi, Deus me perdoa. Agora eu vou fazer da maneira correta. Está lavando o que era sujo, está saindo, está ficando só nova criatura. Outro benefício é o relacionamento, é conhecer Deus, é o próprio relacionamento, o momento com Deus para você conhecer Deus. Como que nós vamos manter ou nutrir uma amizade com qualquer pessoa sem dialogar, sem se comunicar, sem se relacionar com essa pessoa? Impossível. Um amigo que você tinha e nunca mais falou com ele, o tempo vai passando. Depois de um certo período, não dá mais para dizer que é amizade, sabe? Acabou, é outra vida, cada um tá vivendo uma coisa. E com Deus é a mesma coisa. A gente vai se afastando, Deus permanece lá no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos muitas vezes. Muitos de nós se afastam. Jeremias 9, do 23 ao 24 diz: Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O devocional é a mesa onde o nosso relacionamento com Deus se aprofunda diariamente. Outro benefício é a sabedoria. O Salmo 19:7 diz: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Isso vai nos tornar mais sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. E outro benefício que eu coloquei é a recompensa, ou seja, a resposta. Por que eu digo recompensa? Porque Mateus 6:6 diz assim: Mas quando orares, o próprio Jesus ensinando, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu tenho experiências, sabe, assim, de estar orando, orando e Deus responder. Eu conto sempre pro meu filho, quando ele pergunta sobre o nascimento dele, que é bem que pela medicina, eu e minha esposa não poderíamos ter filhos. E todo dia, 6 horas da manhã, lembra? Levantava às 6, ia lá, tomava um cafezinho e tal, e orava ali, tô apontando para cá que é a sala da minha casa, ficava assim, ó, me apoiava no braço do sofá, dessa maneira, porque o sofá era baixinho, e orava ali. Eu falo pro meu filho, ó, no braço desse sofá aí, ó, eu ficava orando. Todos os dias eu orava pedindo a Deus um filho. Ninguém sabia, era secreto, nem minha esposa sabia. Só depois, quando nós engravidamos, é que eu contei para ela. Eu falei com Deus em secreto, e olha só, em secreto ele me respondeu, ele recompensou. Não precisamos ficar fazendo alarde. Às vezes nós nos apavoramos. Meu, fala com Deus. Ele tranquiliza o seu coração. Aliás, a próxima coisa que eu anotei é terapêutico. Devocional com Deus é terapêutico. Para mim é muito. Ó, o Salmo 94:19 diz assim: Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É terapêutico. O devocional é um remédio diário para a alma, cura emocional contínua. E por fim, eu coloquei aqui
o vocabulário melhora, a interpretação do texto melhora, a leitura melhora, porque você está lendo a Bíblia, você está adquirindo tudo isso. É um crescimento intelectual e comunicativo. Provérbios 1, do 2 ao 4, diz assim, que a sabedoria e que a Bíblia, que os provérbios, e que a lei de Deus é para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ler a palavra também desenvolve habilidades intelectuais que transbordam para outras áreas da vida. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel 6,10 diz isso. Paulo vivia em constante oração. Filipenses capítulo 1, versículos 2 e 3. O salmista diz: melhor é um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Salmo 84:10. Pedro e João, na hora nona, iam lá orar no templo. Atos 3:1. Jesus subia ao monte e Jesus se separava constantemente para orar, para ter o a sós com o Pai. Lucas 5:16. Concluindo tudo aqui, por que eu falei que é a melhor parte? Lembra lá de Marta e Maria? O que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, você anda ocupada, distraída, inquieta, com um monte de coisa. Maria escolheu a boa parte. Em algumas versões está a melhor parte, e dela não será tirada. Lucas 10:42. Então, se você deseja fazer um devocional, mas sente que não está conseguindo, que não tem tempo, apenas comece. 10 minutos, 15, 20 minutos, leia um versículo, leia um salmo, medita nesse salmo, coloca lá ele no seu celular, na tela de bloqueio, na tela de proteção, coloca ele para você ler várias vezes no dia e vai meditando dia e noite, mas comece, porque quando você provar a melhor parte, nunca mais você vai querer pular. Curtiu? Deixa o like, compartilha com quem vive na correria e comenta como é o seu tempo com Deus, quais são os desafios que você tem enfrentado e se esse vídeo te edificou. Graça e paz a todos.